Oi gente, tudo bem? A paz do Senhor. Meu nome é Natália, eu faço parte da diretoria Ungil. A gente vai conversar um pouquinho sobre evangelismo, mais especificamente o evangelismo pessoal. E o que é isso, né? Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, continue assistindo esse vídeo. Eu tenho certeza que vai ser edificante para sua vida esse conteúdo. Então, gente, quando nós pensamos em evangelismo, normalmente vem aquela referência do evangelismo macro. O que seria o evangelismo macro? Quando a igreja sai, a igreja prepara aquele grande evento onde todo mundo sai de uma vez para fazer um culto ao ar livre, normalmente uma praça, um lugar onde vão ter muitas pessoas por natureza. Então a gente separa um teatro, uma palavra edificante, algo para poder trazer um impacto muito grande de uma vez em uma comunidade. E o evangelismo pessoal, ele já pensa de uma forma micro. Como assim uma forma micro? Ao invés de eu alcançar várias pessoas de uma vez só, eu alcanço uma, duas ou até no máximo uma família inteira de uma vez. Então é aquele evangelismo do dia a dia. Então a gente aí já desmistifica uma coisa. Porque muitas vezes você pode pensar, eu não tenho tempo para evangelizar. Eu não tenho tempo para separar na minha rotina um dia na semana, 2 horas que sejam, para sair e falar, este é o tempo dedicado ao evangelismo. Eu trabalho o dia inteiro, eu estudo à noite. Quando chega o final de semana eu estou na igreja, envolvido nas atividades ministeriais. E aí, onde eu vou evangelizar? Quando eu vou evangelizar? O evangelismo pessoal, ele tem um objetivo, né? Ele pode ser feito, ele deve ser feito, na verdade, no seu dia a dia, no seu cotidiano, com aquelas pessoas que já fazem parte da sua vida normalmente. Seus colegas de trabalho, os seus parentes próximos, amigos da faculdade, enfim, pessoas que você tem contato diariamente. Então, não vem com essa, eu não tenho tempo para evangelizar. Você tem tempo para evangelizar e você tem pessoas para evangelizar o tempo inteiro. São aquelas pessoas que te rodeiam, aquelas pessoas que estão com você o tempo inteiro e muitas vezes você nunca parou para falar de Jesus para elas. E aí eu gosto de lembrar das parábolas de Jesus. Como Jesus sempre pegava uma parábola e colocava, comparava o reino dos céus a uma atividade cotidiana daquele pessoal ali que ele estava falando, daquela comunidade, daquela sociedade em que ele estava inserido. Ele pegava algo do dia a dia e comparava ao reino dos céus. E aí as pessoas compreendiam melhor o evangelho, compreendiam melhor a salvação. E o evangelismo pessoal, ele acontece da mesma forma. Então Jesus, ele evangelizou de forma macro também, sermões ali a gente vê durante a Bíblia, mas ele também teve muitos exemplos do evangelismo pessoal. A gente pode citar aqui João 4 com a mulher samaritana. Aquela conversa que Jesus teve com a mulher samaritana foi uma conversa do dia a dia, uma conversa pessoal com uma pessoa só, e ele alcançou ela. Ele levou a salvação para aquela mulher. Então ali no dia a dia, numa coisa cotidiana que parecia bem corriqueira, Jesus falou sobre o reino, falou sobre a adoração com aquela mulher, e ali ela foi impactada e ela foi salva. Então o evangelismo pessoal, ele vai salvar essas pessoas que estão muitas vezes à margem. Nós passamos por elas, nós vivemos com ela, todos os dias nós encontramos e nunca tivemos a oportunidade de falar de Jesus, ou achamos que não tivemos, né? Porque as oportunidades, elas estão aí o tempo inteiro. Então, a primeira coisa que eu quero salientar, você pode evangelizar no seu cotidiano, você deve evangelizar no seu cotidiano, falando de Jesus às pessoas próximas. Ah, mas de que forma que eu posso fazer isso, Natália? Eu tenho dificuldade de falar, eu sou tímido. Eu também sou um pouco tímida e eu tenho muita facilidade de evangelizar pessoalmente. Por quê? Porque o evangelismo pessoal, muitas vezes, ele é um evangelismo de ser ouvinte. Como assim ser ouvinte? Você, às vezes, não precisa de falar nada. Você está ali para a pessoa, para o seu colega de trabalho, no dia a dia, e deixar que ele fale da vida dele, fale dos problemas, fale das coisas que ele está passando, das situações, e ali você encontra uma brecha. Então, às vezes, você não precisa de falar, você precisa apenas de ouvir. Então, o primeiro ponto que eu quero falar, seja um bom ouvinte. Quando você é um bom ouvinte, você escuta as dificuldades das pessoas, você escuta o que elas estão dizendo, você escuta sobre a família, sobre os relacionamentos daquela pessoa, e ali você já começa a identificar situações que você fala, olha, se Jesus estivesse ali, seria diferente.
Então você encontra uma brecha para falar de Jesus. A segunda coisa, tem atitudes que despertem a curiosidade das pessoas. Como assim? Quando você tá ali no seu trabalho, na sua faculdade, e você é crente, você age da forma como Jesus agiria naquela situação, você desperta a curiosidade. Porque as pessoas olham para você e começam a pensar, mas o que você tem diferente? Você tá sempre tão alegre, você tem atitudes que são diferentes das pessoas, né? Você, às vezes, é compassivo, você é ouvinte, você estende a mão aos necessitados. Então, ali no seu trabalho, por exemplo, quando tá todo mundo fazendo uma coisa errada e você não faz aquela coisa errada, isso desperta a curiosidade das pessoas. As pessoas começam a olhar e falar, ai, o que você tem de diferente? O que tem de diferente em você? Tem um brilho em você? Já aconteceu isso com você? Eu acho que sim. Quando a gente tá naturalmente na nossa vida, a gente não tá procurando mostrar pra ninguém que a gente é crente, mas essas atitudes, elas sobressaem as outras atitudes das outras pessoas. Então as pessoas muitas vezes chegam na gente e perguntam, uai, mas o que você tem? Você é diferente, Natália, você tem um brilho. Fulano tá sempre de bom humor, fulano tem sempre uma palavra de bom ânimo. E ali você desperta a curiosidade das pessoas. E quando as pessoas perguntarem o que você tem de diferente, o que na sua vida é diferente, você vai falar, eu tenho Jesus. Eu tenho Jesus. E aí você encontra uma oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Quando você mostra com as suas atitudes que você é diferente, que você tem algo ali. Então desperte a curiosidade das pessoas com as suas atitudes. Nessa hora você vai encontrar palavras de ânimo para essas pessoas. E como que você encontra palavras de ânimo? Buscando a direção do Senhor. Como eu disse lá atrás, quando você é um bom ouvinte, você já tem uma ideia do que aquela pessoa está passando. Você tem uma ideia dos problemas dela. Então, quando você sabe um pouco da vida da pessoa, você consegue orar ao Senhor mais especificamente, buscando uma direção, buscando um caminho. Então você fala, Senhor, eu tenho aquela pessoa, meu colega de trabalho, meu colega de faculdade, está passando por aquela situação. Eu sei que só o Senhor pode intervir. Pai, me dá estratégia para falar com aquela pessoa. Então, quando você busca orientação de Deus, estratégias, você vai ter palavras de ânimo específicas para aquelas pessoas. E você vai conseguir, no momento certo, na hora que aquela pessoa já ouviu, você já ouviu falar, né? Você já ouviu a vida dela, você já ouviu os problemas dela, você já mostrou com as suas atitudes que você é diferente, por isso muitas vezes ela tem liberdade de vir conversar com você e falar. Aí você vai entrar com palavras de ânimo, palavras edificantes, palavras de Jesus, específicas sobre aquele problema que ela está passando, porque você já orou e já buscou a direção do Senhor. E por último, você vai convidar ela para participar de algum evento da igreja. Você vai convidá-la para participar talvez de uma célula, ou talvez assistir a uma live, algum culto, né, da sua igreja ao vivo. E ali você, sem perceber, inseriu aquela pessoa no evangelho, aquela pessoa ouviu falar de Jesus pela sua vida. E você não precisou de separar um tempo específico para isso. Você não precisou de sair num lugar com uma palavra já pronta, com folhetos, né, e com aquela toda estratégia. Você, do seu dia a dia, evangelizou. Esse é o evangelismo pessoal e ele é muito edificante, ele tem muito impacto, porque as pessoas veem em você algo diferente que elas querem viver também. E mais do que isso, elas escutam Deus através da sua própria vida. Então, quando elas têm uma oportunidade de escutar de Deus com uma pessoa que está ali no dia a dia dela, uma pessoa que convive com ela diariamente, uma pessoa que sabe dos problemas dela, sabe das dificuldades, das mazelas, aquilo ali tem grande impacto, porque ela vê Deus na sua vida. Então, o evangelismo pessoal, ele tem muito impacto. E aí, você tem uma oportunidade de falar de Jesus, de apresentar o evangelho, de apresentar o reino para uma pessoa de uma forma leve, de uma forma muitas vezes descontraída e de uma forma extremamente eficaz. Porque a pessoa, ela não só ouve de Jesus, ela vê Jesus, ela vê em prática o evangelho na sua vida. Eu espero que tenha sido esclarecedor, que esse conteúdo tenha sido edificante para você e continue nos acompanhando, porque eu tenho certeza que vão vir muitas outras coisas. E coloque em prática. Espero que esse conteúdo seja uma chama, desperte em você algo, uma chama para você fazer diferente. Você, a partir de amanhã mesmo, chegar no seu trabalho, na sua faculdade e falar, eu vou evangelizar aquela pessoa. Eu vou falar de Jesus para aquela pessoa. Amém? Um abraço e até a próxima.